Glória a Deus. Obrigado, irmãos e irmãs. Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o Senhor. Neste momento eu já quero convidar as nossas amadas crianças a saírem para a sua classe. E hoje nós teremos também o reinício da nossa classe de discipulado. Um dos objetivos principais dessa classe é preparar os irmãos para o batismo. Porém, aqueles que já foram batizados e não fizeram o discipulado, é aconselhável que façam. Ok? Então, irmão Adailton, pode ir para essa classe também, irmão Guilherme, né? Glória a Deus. Com o tio Vini, tem uma escala aí de professores, né? Vinícius, Leones, Gerlando, e eu creio que vai ser uma bênção. Amém? Nós que vamos ficar aqui, eu convido a abrirmos a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 41. Glória a Deus. Primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo de número 41, que é um dos capítulos que fala sobre a história de José, né? José do Egito. Nós vamos já ler os versículos desse capítulo durante a mensagem. Mas antes eu queria perguntar, quem aqui lembra já ter recebido conselho para não se humilhar? Quem aqui em alguma situação da sua vida, alguma situação difícil, ouviu alguém dizer para você, não se humilhe? Alguém lembra de já ter recebido esse conselho alguma vez na sua vida? Não? Você nunca ouviu? Não se humilhe, não se rebaixe, né? Não se menospreze. Eu creio que todos nós, irmãos, em algum momento da nossa vida, nós já ouvimos esse conselho, porque ele é um conselho muito comum. Ou nós damos esse conselho para alguém, ou nós já recebemos, ou os dois. Porque, de fato, especialmente no mundo, é muito comum nós desejarmos isso para alguém que nós conhecemos, para alguém que nós amamos. Não se humilhe diante de ninguém, não se humilhe diante de nada. E por que que esse conselho ele é dado com tanta frequência? Por que que ele é tão comum? Eu creio que um dos motivos é porque existe o pensamento de quem se humilha se prejudica. Existe o pensamento de que, obrigado, irmão, a auto-humilhação, o se humilhar, é algo negativo, é algo que vai diminuir você, é algo que vai tirar o teu valor, né? É algo que vai te prejudicar. O melhor mesmo é você se exaltar, é você se orgulhar, é você mostrar a importância que você tem. Isso sim vai te levar para frente. Mas você se humilhar, você reconhecer as suas falhas, você reconhecer os seus erros, isso não vai te levar a nada, isso vai te prejudicar, né? Isso vai diminuir a visão que as pessoas têm de você. Mas será que é isso que acontece, irmãos? É isso que a Bíblia promete que vai acontecer? Quando nós nos humilharmos perante Deus e perante o próximo? Será que a Bíblia promete que nós seremos prejudicados? Será que a Bíblia promete que isso vai ser algo negativo na nossa vida? Ou será que vai ser justamente o contrário? Nessa noite eu quero meditar com vocês sobre um personagem bíblico que teve a oportunidade de se humilhar algumas vezes na sua vida, inclusive aqui em Gênesis capítulo 41. E as perguntas que eu gostaria que nós respondêssemos hoje são: o que foi que esse personagem chamado José fez? Será que ele mais uma vez, depois de tantas oportunidades, ele vai se humilhar novamente? Porque ele já se humilhou. Em alguns cultos nós temos falado um pouco sobre José. Inclusive na prisão, ele se humilha, ele exalta a Deus, ele diz que Deus é quem tem o poder, Deus é quem interpreta sonhos, ou seja, ele não se orgulha, ele glorifica a Deus. Será que agora
depois de 2 anos esquecido, ele vai fazer isso de novo, ele vai se humilhar de novo, ele vai glorificar a Deus de novo, e com a decisão que ele toma, qual é a consequência que ele colhe? Então são essas perguntas que nós iremos responder hoje. Gênesis 41, ele pode ser dividido em 2 partes. Na primeira parte, José se humilha perante todos. José se humilha perante todos. Essa é a decisão que ele toma, mais uma vez, e vamos ver como isso acontece em Gênesis capítulo 41, a partir do verso 1. Se você quiser ficar de pé, nós iremos ler até o verso 36 agora, certo? E aí, à medida que você não for mais suportando ficar de pé, você vai se sentando, tá bom? Vamos ver quem vence. Então, é uma competição, certo? Vamos ver quem está bem aí. Então, Gênesis 41, a partir do verso 1 até o verso 36, mostra que José se humilha perante todos. Diz assim a palavra do nosso eterno Deus. Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. 2 anos completos que José está preso injustamente. Parecia-lhe achar-se ele de pé junto ao Nilo. Do rio subiam 7 vacas formosas à vista e gordas, e pastavam no carriçal. Após elas subiam do rio outras 7 vacas feias à vista e magras, e pararam junto às primeiras, na margem do rio. As vacas feias à vista e magras comiam as 7 formosas à vista e gordas. Então acordou o Faraó. Verso 5. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas. E após elas nasciam 7 espigas mirradas, crestadas do vento oriental. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó. Fora isto um sonho. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios, e lhes contou os sonhos, mas ninguém havia que lhes interpretasse. Então disse a Faraó o copeiro-chefe: lembro-me hoje das minhas ofensas. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, tivemos um sonho, na mesma noite, eu e ele. Sonhamos, e cada sonho com a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-lhe os nossos sonhos, e ele nos interpretou, a cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu. Eu fui restituído ao meu cargo, o outro foi enforcado. Então Faraó mandou chamar a José, e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Este lhe disse: tive um sonho, e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José: não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Então contou Faraó a José: no meu sonho estava eu de pé na margem do rio, e eis que subiam dele 7 vacas gordas e formosas à vista, e pastavam no carriçal. Após estas subiam outras vacas fracas, muito feias à vista e magras. Nunca vi outras assim disformes em toda a terra do Egito. E as vacas magras e ruins comiam as primeiras 7 gordas. E depois de as terem engolido, não davam aparência de as terem devorado, pois o seu aspecto continuava ruim, como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho que 7 espigas saíam da mesma haste, cheias e boas. Após elas nasceram 7 espigas secas, mirradas e crestadas do vento oriental. As 7 espigas mirradas devoravam as 7 espigas boas. Contei-o aos magos, mas ninguém houve que mo interpretasse. Verso 25. Então lhe respondeu José:
O sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos. As 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que subiam após as primeiras serão 7 anos. Bem como as 7 espigas mirradas e crestadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó que ele há de fazer. Eis aí vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será lembrada a abundância na terra, em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra no Egito, nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham cereal debaixo do poder de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim o mantimento será para abastecer a terra, nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Pai amado e Pai querido, obrigado, Senhor, por ter nos conduzido com Tua misericórdia e graça até aqui. E agora, Pai, dá-nos força, dai-nos, Senhor, graça, para continuarmos, Senhor, cultuando ao Senhor, ao Teu nome, a estarmos, Senhor, concentrados na Tua palavra, iluminados pelo Teu Espírito Santo, para que possamos compreendê-la, Senhor, e colocá-la em prática nas nossas vidas. Obrigado por este momento, pois tudo isso eu peço e agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis sentar todos, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o nosso capítulo começa dizendo que Faraó, a maior autoridade do Egito naquela época, ele tem 2 sonhos na mesma noite. E por causa desses 2 sonhos, ao amanhecer, ele acorda perturbado. Ele não sabe, parece que os sonhos impressionaram muito o Faraó. Sabe quando você sonha e aquele sonho te impressiona, aquele sonho ele fica marcado na sua mente. E aí uma das coisas que alguns fazem é perguntar a outros irmãos o que aconteceu, né? Sempre os irmãos estão perguntando: pastor, sonho significa o quê? Esse sonho que eu tive é o quê? É coisa boa, é coisa ruim? Então o Faraó fez isso, ele acordou muito perturbado. Então ele mandou chamar todos os magos do Egito. Porém, o texto diz que nenhum deles conseguiu dar a interpretação dos sonhos de Faraó. Nesse momento, irmãos, o copeiro, que é o copeiro-chefe de Faraó, ele diz se lembrar das suas ofensas. De quais ofensas o copeiro está falando? Porque ele não fala da sua ofensa no singular, e sim das suas ofensas no plural. É bem provável que uma das ofensas a qual ele esteja se referindo foi o erro que ele cometeu contra Faraó, motivo pelo qual ele foi preso. Ele foi parar na prisão com o padeiro. O texto não diz qual foi a ofensa, mas ele fez algo que Faraó não gostou, por isso ele foi parar na prisão. Porém, é bem provável também que ele esteja incluindo aí nas ofensas o que ele fez a um jovem hebreu que estava lá na prisão também. Porque ele diz que na prisão ele e o padeiro tiveram cada qual um sonho. E esse jovem hebreu interpretou. E da maneira como ele interpretou, aconteceu. Porém, provavelmente ele lembra agora que ele esqueceu deste jovem hebreu. Irmãos, é muito bonito. Eu vejo como muito positivo o que o copeiro faz aqui. Porque ele admite abertamente que errou. E aqui já é uma humilhação, né? Ele já está se humilhando. Ele já está reconhecendo que errou. E isso é algo muito bonito de se ver. Alguém reconhecer: eu falhei,
eu ofendi, eu esqueci. E aqui nós vemos, irmãos, que algumas pessoas que cometem erros contra nós, no momento em que nós estamos vivendo, nós não as vemos se arrependerem. Elas não reconhecem que erraram. Mas não é porque elas não reconhecem agora, que elas não poderão reconhecer depois. Porque demora 2 anos para esse homem reconhecer os erros que ele cometeu. Então, às vezes, tem alguém a quem você ama, né? Alguém falhou com você, alguém errou com você, e esse alguém não reconhece. Mas não perca a esperança. Não perca a esperança, porque talvez essa pessoa não está reconhecendo agora. Essa pessoa não está enxergando o que ela fez agora, mas quem sabe, daqui a algum tempo ela vai processar, ela vai entender, ela vai lembrar. E ela vai reconhecer que cometeu um erro, talvez contra você. Ou então, essa pessoa já pode estar reconhecendo agora. Porque perceba que, que esse copeiro reconhece os erros longe de José. Então, às vezes, essa pessoa não está mais no seu convívio, mas onde ela está, talvez distante de você, ela está reconhecendo, ela está se arrependendo, ela está se humilhando. Então, aqui nós podemos ter esperança de que pessoas que não se arrependeram até agora, podem vir a se arrepender um dia, e talvez não seja na nossa presença, mas não precisa ser na nossa presença, não é verdade? O importante é que elas se arrependam e reconheçam o erro que cometeram em qualquer lugar. Então ele fala de um jovem hebreu que interpretou os sonhos e conforme ele interpretou, aconteceu. Faraó então manda chamar esse jovem hebreu. Manda chamar esse jovem. E aí o texto diz que José é arrancado da cadeia. A linguagem no hebraico é muito forte, como se ele fosse puxado mesmo de lá. Faraó está com pressa, Faraó está aperreado, Faraó está perturbado com os sonhos. Então José sai da cadeia, mas dá tempo ainda ele fazer 2 coisas. Ele se barbeia, e algumas pessoas acham que é algo para o próprio José, porque ele achava importante ele se barbear. Não, é porque era importante para Faraó, era importante para os egípcios que ele se barbeasse. Então aqui nós vemos um José humilde, José que se adequa à forma de se vestir para as pessoas para quem ele está indo, né? E ele muda de roupa, ele muda de vestes. Assim que ele chega no palácio, Faraó começa dizendo: olha, eu tive um sonho, mas aqui no Egito ninguém conseguiu interpretar. Irmãos, aqui eu vejo outra humilhação, uma outra auto-humilhação da pessoa mais poderosa do Egito, Faraó. Ele tem a coragem de dizer que nenhum dos seus sábios soube interpretar o sonho. Então, o copeiro se humilha, reconhece as suas ofensas. Faraó se humilha, reconhece que não há ninguém ali sábio o suficiente para interpretar os sonhos. Isso é impressionante, irmãos. Vindo de pessoas que não conheciam a Deus, de pessoas descrentes, nós já vemos um exemplo aqui, né? Porém, o mais impressionante ainda é quando ele diz: mas eu ouvi dizer, talvez ele se animou nesse momento, eu ouvi dizer que quando você escuta um sonho, você interpreta. Irmãos, raciocina comigo. Eu creio que esse seria o momento perfeito para José colocar para fora todas as suas mágoas, todos os seus rancores, todos os seus ressentimentos, porque agora parece que chegou a hora dele ser exaltado, né? Então nada melhor. Eita, estou diante de Faraó e ele já sabe qual é o dom que eu tenho, ele já sabe qual é a capacidade que eu tenho. Então esse seria o momento perfeito para José se orgulhar, José colocar para fora tudo aquilo de ruim que estivesse, se tivesse, dentro do seu coração. Aí você pergunta: mas mágoa de quem
José poderia ter, pastor? Eu diria, do próprio Deus. José poderia estar magoado com o próprio Deus. Porque ninguém melhor do que Deus para ter dado a José uma vida diferente da que ele teve. Se tinha alguém que podia ter dado para o seu servo uma vida diferente, uma vida de conforto, uma vida transformada, esse alguém era Deus. Deus tinha ou não tinha poder, irmãos, para ter evitado que coisas ruins acontecessem na vida de José? Tinha. Se tinha alguém que possuía poder para ter protegido José, para não deixar que José fosse vendido, era Deus. Ao invés disso, porém, o que foi que Deus permitiu? Deus permitiu que ele fosse vendido pelos irmãos. Deus permitiu que ele fosse acusado pela mulher do homem a quem ele servia. Deus permitiu que José fosse preso injustamente e na prisão ele passasse 2 anos sendo esquecido. Eu não imagino quantas orações José fez a Deus ali. Eu não imagino quantas orações José fez ali, porque em 2 anos dá para orar muito. Em 2 anos dá para pedir muita libertação a Deus. Porém, quanto mais José orava, parece que piores as coisas ficavam. Talvez José orou: Senhor, faz aquele copeiro lembrar de mim. Primeira semana e nada. Primeiro mês, primeiro trimestre, primeiro semestre, primeiro ano, segundo ano, ninguém lembra de José. Então agora José poderia colocar para fora a sua mágoa. José poderia colocar para fora o seu rancor do próprio Deus. Porque, irmãos, por motivos semelhantes a estes, muitas vezes nós guardamos mágoa do Senhor. Por motivos menores do que esses, muitas vezes nós nos decepcionamos com Deus. Porque nós oramos por algo e Deus não faz. Nós oramos por alguém e não acontece o que nós pedimos. Onde é que estão as pessoas decepcionadas com Deus hoje? Tem pessoas decepcionadas com Deus hoje em dia, igreja? Será que existe? Onde é que essas pessoas estão? Muitas delas estão lá fora. Muitas delas eram servas de Deus. Muitas delas estavam em locais em que hoje você está, eu estou. Mas buscaram a Deus por algo, buscaram a Deus por alguém e não foram atendidos. Seus pedidos não foram atendidos. E o que fizeram? Muitos estão lá fora hoje, decepcionados com o Senhor. Ei, mas nem todos estão lá fora, sabia? Há pessoas decepcionadas com Deus hoje também dentro das igrejas. Estão congregando, mas estão semi-mortas espiritualmente. Estão mortas, não querem mais se levantar para trabalhar. Não querem mais viver uma vida dedicada ao Senhor. Porque lembram que quando se dedicaram, Deus não lhes deu o que eles queriam. José poderia estar nessa situação. Mas a resposta que ele dá é impressionante. Depois de tudo que José passou, de tudo que Deus permitiu na vida dele, quando o faraó diz: mas eu ouvi dizer que você tem a capacidade de resolver o meu problema. Eu ouvi dizer que você é o cara. Você é a pessoa, José. Eu estou diante daquele que vai resolver o problema do Egito.
A resposta que José dá é: não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Irmãos, aqui nós vemos que no coração de José não existe o sentimento de rancor contra Deus. Na verdade, não existe outro sentimento que também é o sentimento de orgulho. José não se orgulha diante de Deus. Pelo contrário, ele aproveita aquela situação para se humilhar e para colocar Deus lá em cima. Você pensa que sou eu que tenho essa capacidade? Não, é o meu Deus. Ele vai dar resposta para você. José não tem rancor, José não tem orgulho. Pelo menos até agora. Porque ele ainda não sabe quais são os sonhos. Então alguém poderia dizer: José está se protegendo. Porque vai que ele não sabe quais são os sonhos, a culpa é de Deus. Não, Deus não revelou para você, né? Ele poderia pensar assim. Só que aí, Faraó conta os sonhos e José interpreta os sonhos. E sabe o que é mais interessante, igreja? É que mesmo quando José sabe o que os sonhos significam, ele não se exalta. 4 vezes ele cita o nome de Deus. O faraó conta o sonho e José começa a dizer: foi Deus quem te deu o sonho. Deus manifestou o que ele vai fazer. Quem deu o sonho para você foi Deus. Deus deu 2 sonhos, mas é um só, porque Deus está com pressa. Ele está fazendo algo no Egito. Toda honra e toda glória José coloca aos pés do Senhor. E aí eu pergunto para vocês, igreja: José estava mentindo? Quando ele diz que quem deu o sonho foi Deus, José mentiu? Sim ou não? Quando ele diz que quem dá o dom de interpretação é Deus, ele mentiu? Quando ele diz que quem está agindo no Egito é Deus, José mentiu? Pois está aqui uma definição de se humilhar. Pastor, o que é se humilhar? Se humilhar é dizer a verdade. Se humilhar não é você se rebaixar, não é você mentir a seu respeito. Não, eu não sou nada. Não é aquela falsa modéstia. Não. Sabe o que é se humilhar? É você dizer a verdade, é você ser realista acerca do que você é e do que Deus é. José não mentiu. Ele não permitiu que as pessoas pensassem errado sobre ele. Ele disse a verdade: não, a capacidade não é minha. Eu vou fazer aqui o que Deus mandar, mas a fonte é Ele. Então a glória é dele. Algumas pessoas evitam se humilhar porque acham que se humilhar significa mentir a seu respeito. Não, se humilhar não é mentir, é o contrário. Se humilhar é dizer a verdade. E a verdade, irmãos, é que nós não somos nada sem Deus. A verdade é que se Deus não quiser, nem aqui nós estaremos. Se Deus não quiser, a gente nem acorda de manhã, a gente nem se levanta da cama, a gente nem se mantém de pé. Se Deus não nos ajudar, nem para o culto a gente vai querer vir, que dirá para o céu. Então se humilhar é dizer a verdade: sem Deus eu nada sou. José se humilha perante o Senhor. Ele não apenas não demonstra nenhum rancor, mas ele ainda se humilha perante a grandeza de Deus. Só que aqui vem o lado difícil. Se humilhar perante Deus não é tão complicado assim. Só que José não faz só isso. Quem foram as últimas pessoas que prejudicaram a vida de José?
tirando os irmãos dele, tirando a família dele? Quem foram as últimas pessoas, nos últimos anos, a prejudicar a vida de José? Potifar, né? E o copeiro. A família de Potifar e o copeiro. O que essas duas pessoas tinham em comum? As duas eram autoridades egípcias. Potifar era o comandante da guarda, o copeiro era um oficial próximo ao faraó. José está diante de quem agora? De uma autoridade egípcia. Ele tem rancor de Deus? Não. Mas ele poderia ter rancor dos homens. Porém, mais uma vez, irmãos, José demonstra que ele não tem mágoa nenhuma dos homens, porque ele faz mais do que o que Faraó pede para ele. Faraó pede que ele interprete os sonhos. José interpreta e ele ainda dá conselho. Aquilo que Faraó não pede, ele faz. Ele diz, olha, se você me permitir, é como se ele dissesse, deixa eu dar um conselho aqui para você. Ele se humilha. Aquilo que Faraó não pede, ele faz. E aí ele diz, coloque um homem ajuizado, um homem sábio, para administrar tudo isso. E que ele tenha pessoas o ajudando. E guarda uma quinta parte. E em nenhum momento José se exalta. Em nenhum momento ele diz, eu sou essa pessoa. Se você quiser, eu estou aqui. Eu estou aqui para ajudar. Eu estou aqui no bom momento. Né? Inclusive, eu fui preparado por Deus para isso. Em nenhum momento José se exalta. Talvez ele nem imaginava que ele seria a pessoa que ele estava falando. Então, irmãos, aqui nós vemos que José, ele se humilha perante todos. Ele se humilha perante Deus e ele se humilha também perante os homens. Ele não se promove, ele não se exalta, ele não se magoa, ele tem um coração limpo. E um coração limpo, igreja, é um pré-requisito para ser uma bênção. Porque se nós tivermos um coração magoado, nós não vamos conseguir ajudar ninguém. Mas um coração limpo é um pré-requisito para ser uma bênção na vida dos outros. José só conseguiu ser uma bênção porque o coração dele estava limpo de qualquer mágoa, de qualquer rancor, seja perante Deus, seja perante os homens. Nesses versos, até o verso 36, então, o que acontece? José se humilha. Ei, existe uma diferença entre ser humilhado e se humilhar. Ser humilhado é aquilo que os outros fazem comigo. Se humilhar é aquilo que você faz com você mesmo. Então agora, como consequência disso, e por causa disso, José é exaltado perante todos. Vamos ler a partir do verso 37 em diante. Olha a consequência, olha o que acontece com José depois que ele se humilha perante todos. Verso 37 diz assim: o conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou o Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Ele acabou de conhecer o homem. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu segundo carro. E clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou o Faraó. Contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito.
E a José chamou o faraó de Zafenate Paneia, e lhe deu por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E percorreu José toda a terra do Egito. Era José da idade de 30 anos. Ele saiu de Canaã com 17, ou seja, passaram-se 13 anos no Egito. Quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Verso 47. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente. Os sonhos se concretizam. E ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos, e o guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim ajuntou José muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José. O homem está sendo abençoado, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Era neto de sacerdotisa, mas agora vai ser servo de Deus. José ao primeiro chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Passados os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia predito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão, e Faraó dizia a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Irmãos, aqui no Brasil nós temos o costume de ter um homem como a autoridade máxima, que é o presidente da República. Mas em alguns países, algumas nações, alguns reinos do mundo, nós temos uma autoridade dividida. Por exemplo, no Reino Unido, nós temos 2 figuras principais: o rei ou a rainha, e nós temos também o primeiro-ministro ou a primeira-ministra. O rei ou a rainha são soberanos. Porém, auxiliando, temos o primeiro-ministro, que é quem de fato governa, que é quem de fato administra. É mais ou menos isso que nós vemos aqui. Tem o faraó, tem o soberano, tem o rei, mas tem o primeiro-ministro. É a segunda pessoa, que é agora José do Egito. José é então exaltado. E ele é exaltado em todas as áreas. Ele muda de roupa, ele é exaltado no palácio, ele é exaltado na rua, ele casa, ele tem filho, ele é exaltado na fome, ele é exaltado na fartura, ele é exaltado no Egito e em todas as terras do mundo, porque a fome era mundial. José é humilhado, aliás, ele se humilha perante todos, e agora ele é exaltado perante todos. E o que eu acho mais impressionante, irmãos, e mais admirável em José, é que mesmo sendo exaltado, ele permanece o mesmo. No momento de fartura, José tem 2 filhos. Quais são os nomes que ele dá para os 2 filhos? Ele dá nomes que exaltam a ele próprio. Ele dá nomes para os filhos no tempo de fartura, viu? Não é no tempo de dificuldade mais não. Não é no tempo de fome mais não. No tempo de fartura, ele tem 2 filhos e ele aproveita o nascimento dos filhos para mais uma vez dizer que quem merece toda a honra e toda a glória é o Senhor. O nome do primeiro é Manassés. Por quê? Porque eu me esqueci dos meus trabalhos. Não. Deus me fez esquecer. Deus me fez esquecer. O segundo é Efraim. Porque eu prosperei na terra. Não. Deus me fez próspero
na terra da minha aflição. José exalta a Deus em todos os momentos. E como consequência, José é exaltado por Deus em todos os momentos. Irmãos, daqui nós podemos tirar muitas lições desse texto, desse capítulo que nós lemos inteiro. Mas eu quero destacar apenas 2 lições para nós concluirmos. Primeira lição que eu gostaria que você gravasse no seu coração é que quando nós nos humilhamos, Deus é exaltado. Quando você se humilha, você está contribuindo para que o nome de Deus seja exaltado através da sua vida. Porque não tem como, igreja, precisamos entender isso. Não tem como eu me exaltar e exaltar a Deus ao mesmo tempo. Ou eu me humilho e Deus é exaltado, ou eu me exalto e o nome de Deus é esquecido. José decide se humilhar. E quando ele se humilha, o nome de Deus é glorificado. Não sei se você percebeu a mudança na forma de falar de Faraó. Assim que José chega lá, o que Faraó diz? Eu ouvi dizer que você interpreta sonhos. Aí José aproveita, não sou eu, viu? É Deus. Ele. Quando termina, o que Faraó diz agora? Visto que Deus te fez saber de tudo isso, ei, o nome de Deus não estava na boca de Faraó, mas um servo dele decidiu se humilhar, e quando ele se humilha, o nome de Deus é exaltado, o nome de Deus é glorificado entre as pessoas, quando eu e você nos humilhamos. Nós temos que nos humilhar, irmãos, perante o Senhor. Nós temos que nos humilhar perante as pessoas, dizer a realidade, dizer a verdade. Nós dependemos de Deus. E isso vai contribuir para que o nome do Senhor seja glorificado na vida dos outros. Isso é muito parecido, eu lembrei, com o que acontece entre Daniel e Nabucodonosor. Só que com Nabucodonosor foi mais difícil. Ele era um rei mais orgulhoso ainda do que Faraó. Porque ele tem um sonho. E quando ele acorda, ele fica perturbado com o seu sonho. Só que ele exige que os seus magos digam o que ele sonhou e depois interprete. Era mais exigente, não era? Porque Faraó contou o sonho e ninguém sabia o que era. Nabucodonosor diz, não, eu quero que vocês digam o que eu sonhei. Eu não vou dizer o que foi. E aí vocês vão dizer o que significa o que eu sonhei. Aí os magos disseram, não, imperador, faz isso não. O que você está dizendo, nenhum ser humano consegue fazer, só os deuses, e eles não moram com a gente não. O endereço deles é em outro lugar. Ah, vocês querem ganhar tempo, pois vão morrer tudinho. E aí Daniel diz, não, dá um tempo. A gente vai buscar o Senhor ali, né? A gente vai fazer um propósito, e aí Deus vai mostrar qual foi o seu sonho. Com pouco tempo, ele chega e diz, olha, o guarda apresenta Daniel. Daniel está aí. Daniel quer falar com o Senhor. Parece que ele sabe qual é a interpretação do sonho. Aí Nabucodonosor pergunta, Daniel, é verdade que você consegue interpretar o que eu sonhei? O que Daniel responde? Nabucodonosor, o que você quer, nenhum ser humano é capaz de fazer. Já chega logo desanimando, né? Porém, há um Deus no céu a quem pertencem os sonhos e as interpretações. Daniel se humilha. Nenhum ser humano é capaz não. Nem eu não consigo. Mas tem um Deus, viu? Tem um Deus verdadeiro e ele consegue. O que você sonhou foi isso? E o que o sonho significa é isso. Irmãos, qual é o resultado? Final de Daniel, capítulo 2, verso 47, se você quiser acompanhar comigo.
Depois de Ezequiel, capítulo 2. Olha que coisa linda, igreja. Verso 47. Diz assim: Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. O grande Nabucodonosor, construtor de uma das 7 maravilhas da antiguidade, os palácios, os jardins suspensos da Babilônia, foi ele que construiu. Esse rei orgulhoso, que achava que era Deus, quando ele vê um servo de Deus se humilhando perante o Senhor e perante ele, ele termina exaltando ao nome de Deus. Irmãos, a pergunta que eu me faço e que eu faço para você é: será que é isso que nós queremos? Será que é isso que nós mais queremos? O que é que nós mais desejamos? É que o nome de Deus seja exaltado ou que o nosso nome seja lembrado? Porque às vezes nós até dizemos: não, eu quero que o nome de Deus seja glorificado. Só que a gente se trai com as nossas próprias palavras. Porque a gente sabe que quando a gente se humilha, Deus é glorificado. E a gente não se humilha. A gente se exalta. A gente se glorifica. Sabe por quê? Porque muitas vezes com a boca nós dizemos que queremos a glória de Deus, mas o nosso coração tem fome da nossa própria glória. Precisamos admitir isso, precisamos reconhecer, pedir perdão, se assim estiver sendo, dizer: Deus, me ajuda a querer a tua glória mais do que a minha. Que a tua glória seja o meu querer, Senhor, o meu desejo maior, a minha sede maior, a minha fome maior. E se para isso acontecer eu tiver que me humilhar, eis-me aqui me humilhando em cada oportunidade que eu tiver, para que o nome do Senhor seja honrado e glorificado. Primeira lição, então: quando nós nos humilhamos, Deus é exaltado. Mas tem uma segunda lição que tem a ver conosco também. Quando nós nos humilhamos, nós somos exaltados. Parece estranho isso, né? Mas como é que Deus é exaltado e nós também somos? É exatamente isso que acontece. Existe uma diferença entre você se exaltar e você ser exaltado por Deus. Quando eu me exalto, Deus se volta contra mim. Mas quando eu me humilho, Deus me acolhe e diz: esse aí está preparado para ser exaltado. Olha o que acontece com José. Quando José se humilha perante Deus e perante os homens, o que é que acontece com ele? Você pensa que ali é apenas Faraó que está agindo? Não. É o próprio Deus através de Faraó. É Deus quem está exaltando o seu servo. Por quê? Porque o seu servo soube se humilhar. O seu servo soube reconhecer quem ele era e quem Deus era na vida dele. Então, quando nós nos humilhamos, Deus nos exalta. Essa é a promessa de Deus. Inclusive, tem pessoas que não entendem. Se eu perguntasse para você, essa frase é bíblica ou não? Os humilhados serão exaltados. Essa frase é bíblica? Não. A Bíblia não promete que os humilhados serão exaltados. A gente pensa que toda humilhação nos exalta, não, porque tem humilhação que a gente não aceita. Mas a Bíblia promete: todo que se humilhar será exaltado. Não é o que fazem comigo, é o que eu faço. Eu faço a meu respeito. Alguém pode estar me humilhando de forma errada, mas não importa o que a pessoa faz, o que importa é o que eu faço comigo mesmo. Então olha o que acontece com Daniel também, aqui em Daniel 2:48. Nós já vimos que ele exaltou a Deus, mas Deus ele
Ele quer, irmãos, que nós compartilhemos da sua glória. Verso 48, então o rei engrandeceu a Daniel. Deus primeiro, mas depois o servo de Deus. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Se Daniel tivesse procurado isso, ele não teria encontrado. Se ele tivesse desejado ser governador, ser chefe, Deus não teria dado para ele, mas ele quis exaltar a Deus. Então ele estava preparado para que Deus o exaltasse também, e Deus, através de Nabucodonosor, o colocou como chefe supremo de toda a Babilônia. É a história se repetindo, igreja. José, governador, Daniel, uma espécie de governador. Quando nós nos humilhamos, olha o caminho, quando nós nos humilhamos, nós somos exaltados pelo próprio Deus. Tudo isso é para se cumprir o que o apóstolo Paulo nos promete. Lá em 1 Pedro, eu quero encerrar com esse texto. 1 Pedro capítulo 5. Versos 5 a 7. Vocês conhecem essa passagem. Ela é muito linda, igreja. Olha o que Deus ordena e olha o que Ele promete para quem o obedece. 1 Pedro, capítulo 5, versos 5 a 7. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Às vezes é difícil, o jovem acha que sabe tudo, né, que os mais velhos são ultrapassados, não entendem dos últimos dias. Mas o que a Bíblia está dizendo? Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outrossim no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade. Por quê? Porque Deus resiste aos soberbos. Quem se exalta, quem se orgulha, Deus resiste. Contudo, aos humildes, concede a sua graça. Verso 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Ei, aqui não apenas está dizendo que Deus exalta, está prometendo. Deus vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Irmãos, interessante que o verso 6 diz que Ele em tempo oportuno vos exalte. Ah, pastor, mas eu estou me humilhando. Eu estou me humilhando há tanto tempo e parece que a exaltação não chega, né? Algumas pessoas até brincam, parece que furou a fila, parece que a minha vez passou, eu me humilhei e nada aconteceu. Irmãos, não é imediato. Nem sempre a exaltação é imediata. Aqui diz no tempo oportuno. Às vezes é assim que você se humilha. Para José demorou mais de 2 anos. É na época apropriada. Então continua mantendo o foco. Continua fazendo o que Deus quer. Continua se humilhando perante o Senhor. Se você tiver a oportunidade de fazer isso perante as pessoas, faça. Exalte o nome de Deus. Coloque-se abaixo do Senhor, lançando sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Mesmo quando parece que não está valendo a pena, mesmo quando parece que não está surtindo efeito, ei, não é no tempo que nós queremos, é no tempo oportuno. A oportunidade vai chegar, e quando ela chegar, não vai ser o homem que vai te exaltar, vai ser o próprio Deus. Eis aqui o meu servo, eis aqui a minha serva, a quem eu preparei na aflição, na dificuldade, não esqueceu o meu nome, não guardou mágoa, não guardou ressentimento, eu limpei o coração, e agora está aqui, ó, ele e ela vão me servir, vão ser exaltados para a honra e glória do Senhor. As coisas que nós fazemos para Deus, elas não são em vão. Elas vão trazer recompensa. Elas vão trazer resultado. Continua. Mantenha o foco. Continua orando. Continua pregando.
continua servindo, continua obedecendo, continua buscando. Deus está vendo e Deus vai recompensar. Curve sua cabeça. Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, por essa ilustração, por esse exemplo tão magnífico que o Senhor colocou na Tua palavra. Um homem que não muda o seu caráter com as circunstâncias, não muda, Senhor, a sua firmeza com os ambientes. Pelo contrário, onde quer que José estava, ele continuava crendo em Ti e glorificando a Ti. Senhor, quantas vezes nas oportunidades que temos, nós colocamos o nosso nome na frente, nós colocamos a nossa capacidade, porque achamos que isso vai nos favorecer. Mas o Senhor está vendo, Pai, e aquilo é apenas um teste que o Senhor está nos dando. Então, na oportunidade que o Senhor nos der, que nós possamos colocar o Teu nome na frente, Pai, porque de fato é o Teu nome que vai à frente do Teu povo. Pai, isso Te agrada, isso faz com que o Teu nome seja exaltado, mas não apenas, Senhor, o Teu nome, isso faz com que nós também venhamos a receber a recompensa que o Senhor preparou para nós. Eu não sei como está o Teu filho, eu não sei como está a Tua filha em relação a isso, Pai, mas vem fortalecer, vem, Senhor, animar, Senhor, que todo orgulho seja quebrantado, que toda mágoa, Senhor, que todo rancor, que todo ressentimento, seja contra os céus, seja contra a terra, Pai, seja repreendido em nome de Jesus, porque isso só nos atrapalha de sermos pessoas úteis. Nós não vamos conseguir ser uma bênção na terra se nós tivermos, Senhor, um coração magoado, um coração ressentido. Então vem nos ajudar, Senhor, vem ajudar os Teus filhos, vem ajudar as Tuas filhas a termos sabedoria em todos os momentos e a principalmente, Senhor, nos humilharmos em todas as oportunidades. Seja assim com cada um de nós, pois tudo isso eu peço e já agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Podeis ficar de pé.